Vamos fazer mais um vídeo. Eu quero fazer para o motor, aquele é um CV. Olha, 55, né? 80. Então, um CV, 2 polos. Então, cada CV, ele é 5 amperes. Cada CV, ele é 5 amperes. Vamos entender aqui agora. Eu vou colocar pratinado e centrífugo 5 amperes. Se eu quiser, eu posso até alterar mais um pouco, né? Deixar com 5,5. Por quê? Porque assim, um exemplo, vamos fazer um exemplo, digamos assim, que eu pegue um saco de cimento, querer subir em certa altura com um saco de cimento, e eu vou trabalhando aqui, indo forçado para subir a uma escada ou um degrau, e às vezes ali eu preciso de quê? Mais força. Então eu aumento mais um pouco a amperagem, porque não tem quem me ajude. Então, quando eu vou colocar capacitor permanente, então eu tenho a de trabalho e eu tenho a partida para ajudar, tanto faz no arranque, como ela vai ficar ajudando quando depois que ela partir, ela vai sempre permanecer os dois. Então ela vai aumentar mais a amperagem, ela vai ter mais força. Então o que é que fazer? Faz de conta que ali peguei e teve outra pessoa para me ajudar. Então quer dizer, maneirei mais o meu peso. Não precisou eu ter tanta força. Então aqui eu faço o quê? Em vez de 5, para eu querer forçar mais a amperagem para ele ter força, então eu diminuo mais. Então eu deixo ele com 4 amperes para cada CV. Se eu for colocar com capacitor permanente, branco, né? Para o preto é esse, que vai colocar pratinado centrífugo, partiu, abriu. Mas quando eu for, que eu tenho outro para me ajudar, então eu vou querer esse aqui. Vou colocar o de baixo, para cada CV, 4 amperes. Um exemplo, vocês vão entender aqui agora. Se eu quero 4 amperes, olha, 4 amperes. Vou usar um capacitor permanente, 4 amperes. 4, ele vai ficar ali no campo magnético, 4 e 4 vai ficar no ferro. Então 4 e 4, 8. Então eu vou colocar com 8 amperes. Digamos assim, 8 amperes. Eu vou fazer esses cálculos para 220. Entendeu? Então, se eu vou colocar para 220, então eu vou colocar 8 amperes vezes 20%. Então, qual é o valor? Para 8 amperes, 20%. Mas, digamos assim, que eu vou colocar em 220 volts. Olhe, eu quero essa aqui para 220. Mas eu quero rebobinar ele em 220. Mas se eu colocar ele em 380, então tem que ver. Tanto faz a partida como a de trabalho. Eu vou rebobinar ele para 220, 20%. Eu quero rebobinar ele para 110, não é mais essa porcentagem. Por quê? Você vai entender agora. Digamos aqui, ele é 8 amperes para 220. Para 110, ele vai ser 16 amperes. O que foi que eu fiz? Para 220, a amperagem
desceu. Para 110, a amperagem subiu. Quer dizer, eu aumentei a amperagem e a voltagem caiu. Se eu botei para 220, a voltagem caiu, a amperagem caiu e a voltagem subiu. Bem assim é se eu fazer ele a minha partida. A minha partida, digamos assim, a minha partida, se eu for fazer o cálculo aqui, para essa amperagem, 8 amperes na de trabalho, digamos assim que é a minha partida. Eu não vou fazer o cálculo aqui porque tá fácil. Se eu fizer passo a passo aqui, que nem eu falei, lá no curso ninguém vai querer mais, né? Então, digamos assim que a minha partida aqui, digamos assim que ela deu 6 amperes, né? Mas não é esse valor. Estou botando assim porque tá fácil de descobrir aqui, 6 amperes. Então, é 6 amperes que eu quero na partida. 6 amperes. Vou fazer um exemplo melhor. Eu quero fazer um exemplo melhor. Digamos assim, ele vai ser 4 amperes na minha partida. Vamos fazer logo direto. 4 amperes. 4 amperes. Nesses mesmos 4 amperes, aí eu vou dizer, eu vou botar ele para 110 ou para 220. Né? Ele já é 8 aqui, a de trabalho. Mas a minha partida, ele vai ser 4 amperes. Então, eu coloco ele para 110, ligado em 110, aqui. Aqui 110. Aqui eu vou ligar a minha partida aqui, ou eu vou ligar ela aqui em cima, né? Ou eu coloco ela em 220 ou coloco ela em 110. Se eu colocar em 220, ele tem o quê? A porcentagem dele. Se eu colocar ela em 110, então aí eu já tá fácil, eu não vou dizer isso aí. Mas em 220, a minha partida eu vou fazer em cima de 20%. Se eu colocar em 220, se eu colocar ela em 110 aqui, eu vou colocar quantos por cento? Por quê? Porque assim, às vezes muito dizem assim, não, mas é porque lá, dependendo do local que vai usar, eu vou usar as duas. Tanto faz, o rapaz vai usar em 220 ou às vezes ele vai usar em 110, que ele vai para um canto, que ele vai usar 110 ou 220. Então, tem que fazer os dois, 110 e 220. Então, se você vai usar ele em 110, então você vai ter que fazer o cálculo dele em 110. Então, a porcentagem não é essa, é outra. Para ele ficar em 110. Por quê? Porque ele vai... Olha, quase eu já ia falar. Mas a partida, se eu colocar ele em 220, é 20%. Então, por quê? Porque quando eu aumento a amperagem, a minha voltagem, a amperagem cai. Se eu diminuo a minha voltagem, a amperagem sobe. Já estou dizendo tudo aqui já. Então, eu vou ter que fazer o quê? Aumentar a minha porcentagem, né? A quanto? Como é que vai ficar aqui? Vai ficar esse mesmo valor? Eu vou aumentar? Né? Então, é aonde eu digo. Fica a critério de vocês aí, né? Que quiser deixar algum comentário aí. Agora, é o que eu digo. O curso, lá que eu estava vendendo o mini curso, ele está um valor. Mas, como agora eu vou começar já o de trifásico, eu já fiz o orçamento já com o rapaz que vai fazer a filmagem, as coisas, tudo, o orçamento, tudo aí deu um valor meio alto, né? Um monte de coisa, tudo, porque tem que comprar um negócio para começar. Então, aqueles que quiser comprar o curso do monofásico, tudo, vai ter 40% de desconto, entendeu? Então, aquele que quiser, e obrigado, até o próximo vídeo, viu? Se quiser, é 40% de desconto que vai ter. Então, entre em contato
que aí eu passo o valor e vai ter 40% de desconto, viu? Aqueles que quiser agora, porque eu vou ter que comprar tudo que for necessário para começar o trifásico. Então, obrigado, até o próximo.